aqui. Tem um desse na Yamaha, eu não consegui utilizar, é problema, né? Boa tarde a todos. Para quem não me conhece, eu sou Renan Dias, eu sou supervisor de marketing e vendas da Yamaha, e eu queria falar sobre um assunto bem interessante com vocês aqui hoje, que são as caixas do tipo coluna. Então, isso daqui é uma caixa de som. Para referência, ela é mais estreita que uma latinha de refrigerante, uma latinha de cerveja. E aí a pergunta que a gente quer indagar aqui hoje é: esse tipo de solução, isso é moda? Isso é uma exigência da arquitetura, do arquiteto? Ou existe algo tecnicamente que, de fato, faça escolher esse tipo de caixa ao invés desse outro tipo de caixa aqui, que também é da Yamaha? Então, o porquê disso? É isso que a gente vai discutir aqui, os minutinhos que a gente tem para bater um papo, ok? Antes disso, eu queria falar que eu também sou professor do Senai, e o Senai tem um curso para instaladores de equipamento eletroeletrônicos audiovisual. Então, é um curso onde você vai aprender toda a teoria do áudio, vídeo, rede, voltada para o nosso mercado e, obviamente, para aqueles que ainda não têm prática, as aulas práticas, que é o cerne do ensino do Senai, é a questão prática. Então, tudo isso dentro de um mesmo curso, por isso que o curso é relativamente longo, ele tem 180 horas, para ele conseguir abranger todas essas disciplinas, teórica e prática. Ok? A gente está com alguns alunos aqui, tem o quê? Meia dúzia de alunos aqui do curso, tem um ex-aluno, mais uns 4, 5 pessoas aqui que são alunos. Obrigado pela presença de vocês, eles são alunos dessa turma. É a terceira turma, a gente tem um aluno aqui da primeira turma e alguns outros alunos dessa terceira turma que está se formando. A próxima turma começa em julho. Acho que, se não me engano, no meio de julho começa a próxima turma. Então, quem tiver interesse, é só digitar lá no Google Senai, curso para instalador audiovisual, vai aparecer isso daí, ok? E quem tiver dúvida, pergunta, lá no Hands-On a gente pode falar sobre isso também. Vamos continuar aqui. O nome dessas caixas é Line Array. Algumas pessoas chamam de Column Array. Então, acabou ficando... Parece uma coluna mesmo, né? Mas o nome correto é Line Array. Não tem problema nenhum falar column, mas esse é o termo mais correto utilizado. E o que é? De fato, o que é uma caixa, um Column Array ou um Line Array? Qual que é a diferença desta caixa para esta caixa, além da questão visual? Qual é o motivo? Quando você constrói uma caixa do tipo Line Array, o que você faz é colocar vários alto-falantes, transdutores, um em cima do outro. Então, o que tem dentro dessa caixa aqui? Ó? Tem 24 caixinhas como essa, empilhadas, uma em cima da outra. Então, é uma caixa, um alto-falante de 1,5 polegadas, é a menor coluna mais estreita do nosso segmento, e os engenheiros da Yamaha, assim como de outras empresas, que é super famosa fazer isso, fizeram um empilhamento desses alto-falantes aqui. O que acontece quando você começa a empilhar diversos alto-falantes um em cima do outro? Não aleatoriamente, claro, mas o que acontece? Você muda a forma como o som se propaga. Então, nessa imagem de baixo aqui, ó, é a propagação convencional de um alto-falante de uma caixa de som como essas que a gente está utilizando. Ela se propaga de forma esférica, ou seja, em todas as direções com a mesma intensidade. E por causa dessa forma de propagação, a gente tem um fenômeno físico que, cada vez que eu dobro a distância, eu perco 6 decibel no som dessa caixa. Então, por exemplo, quando eu estava lá no fundo, eu estava medindo qual era o volume da palestra que estava acontecendo aqui. 74, 70, mais ou menos entre 70 e 74 decibel. Quem estava aqui na frente estava ouvindo um volume muito maior do que eu estava ouvindo lá atrás. Por quê? Porque cada vez que dobra a distância da caixa, a gente perde 6 decibel. Então, vamos dar um exemplo. Quem está na primeira fileira aqui vai ouvir em torno de 88, vamos colocar chutando alto, 90 decibel. Não é o caso aqui, mas só para ficar um número mais fácil de representar. Quem estiver a 2 metros vai ouvir 6 decibel a menos. Então, a intensidade sonora vai cair 6 decibel. Quem tiver agora a 4 metros vai ter essa nova perda de 6 decibel.
Então, conforme vai se afastando da fonte sonora, você tem uma perda muito grande de som. Por quê? Porque esse som está se espalhando em todas as direções com a mesma energia. Quando você faz esse empilhamento aqui, ó, quase que como mágica, mas de mágica não tem nada, puramente física, o que ele faz? Ele achata esta onda. Então, aquela onda que estava se propagando também para cima, além dos lados, então ela se propaga para cima, para baixo, para a direita e para a esquerda. Ele tem o poder de achatar essa onda. Então, essa onda agora ela só se propaga na horizontal. Ela não vai nem para cima, nem para baixo. Só que é assim, lei da física, né? Nenhuma energia se perde, ela se transforma. Não é que ele está cortando o som que está saindo na vertical. Não, ele está condensando, ele está juntando esse som para ele se propagar horizontalmente com mais eficiência. Então, o que acontece? Conforme eu dobro a distância, eu tenho uma perda metade daquilo que eu perdia antes. Então, se alguém está ouvindo a 90 dB aqui, a 2 metros vai ouvir 87 e a 4 metros vai ouvir 84 decibel. Então, uma diferença muito pequena de variação da primeira para a última pessoa. Então, tecnicamente, o que o Line Array consegue fazer é achatar essa onda. Vamos usar um exemplo prático. Quem aqui já lavou uma garagem? Quem aqui já lavou um carro? Todo mundo, ou a maioria, pelo menos. O que a gente faz na mangueira para a água ficar mais forte? A gente aperta o bico. Então, na verdade, o que esse arranjo aqui faz, ele está apertando a onda sonora. Toda vez que eu aperto a mangueira, o que acontece? A minha água tem mais força na mesma direção. Então, é isso que um Line Array faz. Ele dá mais eficiência. Eu estou falando aqui, aquele projetor que está desligado, ele precisa me ouvir? A luminária precisa me ouvir? Não. O que o Line Array faz? Ele achata aquele som que era para ir para cima, ele fala, não, eu vou mandar todo aqui nessa direção. Então, é por isso que tem mais eficiência esse tipo de arranjo. Ok? Então, vamos lá. Ó. Vamos pegar aqui a última pessoa que está a 16 metros. Essa pessoa está ouvindo 80 decibel. Nesse sistema de cima, point source é esse tipo de caixa, tá? A pessoa que está a 16 metros também está ouvindo 80 decibel. 80 decibel para o ambiente de palestra, como a gente tem aqui, é excelente, é bom, vai funcionar bem num ambiente silencioso como esse. Qual que é o problema? O problema é que a pessoa que está a 1 metro de distância está ouvindo 104 decibel, e isso aqui é ensurdecedor. Com o sistema de baixo, essa pessoa que está na primeira fileira, ela está ouvindo 92 decibel. Então, eu tenho uma homogeneidade maior entre as primeiras pessoas e as últimas pessoas. Entenderam como funciona? É tão simples quanto parece. Estão destacando aqui, o final é o mesmo, a grande diferença está no início. Então, a gente tem uma homogeneidade maior. E detalhe, para eu ter 104 decibel em uma caixa convencional, eu preciso de muita energia elétrica para isso. Então, eu gasto muita energia elétrica para produzir uma pressão sonora na frente ensurdecedora e, no fundo, ok. Neste caso, eu gasto muito menos energia elétrica e tenho a mesma eficiência lá no fundo, só que com um som mais homogêneo para as primeiras fileiras. E aí, para quem faz projeto corporativo, a pessoa está dando palestra, eu já passei várias vezes por isso, quem é que está sentado na primeira fileira? Presidente. E aí ele fala, o som está alto. Aí você baixa. Quando você chegar aqui a 92 decibel, lá no fundo não vai ter mais som. Esse som vai sumir. Então, você corrige este problema que a gente tem em dezenas de sites, dezenas de locações, dezenas de lugares para fazer a instalação do som. Outra coisa, lembra que eu disse? A arandela, o projetor, o teto não precisa ouvir minha voz, mas essa caixa está irradiando o som para lá. O que acontece com o som? Se você não tiver um tratamento acústico, ele vai rebater. O som está indo para lá, ele vai bater, vai descer em diversas direções.
além do som direto. Então, se você não tem um tratamento acústico, essa sala, o tratamento dela não é excelente, mas é bom, funciona muito bem. A gente não tem tanto esse problema aqui, porque tem carpete, todas as cadeiras são de estofados, né? O teto é relativamente alto, mas a gente tem muita absorção nas laterais. Então, a gente tem um resultado muito bom. Diferente, por exemplo, do foyer aqui na frente. Vocês estavam conversando durante o café, durante o brunch ali, é horrível. É muito ruim aquela situação. Por quê? Porque a gente não tem tratamento acústico nenhum. Coloca uma caixa de som lá e você vai ver o resultado. Vai atrapalhar tudo, mas às vezes você precisa. Se você utiliza uma caixa coluna, você não vai ter essas interações de piso e teto. Ele vai propagar o som na onda vertical, sem prejudicar essas reflexões excessivas que a gente tem no piso, em teto, em diversos projetos. Outra característica. Vamos lá, deixa eu descer aqui para ficar mais claro. Tomara que não apite aqui. Quando eu estou na frente dessa caixa aqui, vamos ver até onde eu posso ir. Quando eu estou na frente dessa caixa aqui, esse microfone ele está captando toda a energia do alto-falante e do drive, da área dos agudos. Ele está captando toda a energia, ok? Então, se a gente não tiver um técnico ali cuidando, o que vai acontecer? Quando eu chegar mais perto, vai dar microfonia. Neste caso aqui, isso não acontece. Porque se eu estou com esse microfone aqui, ó, perto, esse microfone ele está captando um pequeno conjunto desses pequenos alto-falantes. Então, ele não está captando toda a energia da caixa, ele está captando uma parte da energia. Então, como um passe de mágica, na verdade física, a gente chega perto e não dá microfonia. Por quê? Porque a soma dessa energia vai começar a acontecer com grande intensidade a 2, a 4, a 8 metros. Então, isso é uma solução excelente para situações onde a gente não tem um técnico especializado para coordenar. Imagina, isso nunca acontece, né? A gente nunca faz instalação e lá não tem um técnico. E uma segunda situação, quando o arquiteto nos diz que a caixa tem que ficar aqui. Aí você fala para ele, não, mas não dá, vai dar microfonia. Ele falou, eu não sei o que é isso, mas eu sei que a caixa tem que ficar aqui. Não, vai dar aquele apito. Não, coloca alguma coisa para resolver os apitos aí, os assovios. Então, numa situação como essa, o que a gente poderia fazer? Pegar essa caixa, colocar uma desse lado, uma caixa do outro lado, e eu vou ter uma eficiência enorme, sem o problema de microfonia, quando a gente estiver fazendo essa caminhada no palco, e até ficar na frente da caixa. Então, essa é uma outra característica bem interessante desse sistema. O que acontece num sistema convencional? E aí a Yamaha tem diversas caixas desse sistema convencional também. Como eu tenho uma perda de energia muito grande lá no fundo, eu acabo tendo que precisar colocar reforços, caixas de reforços. Para o quê? Para eu poder equilibrar. Porque quando o presidente estiver aqui na frente, ele falar que o som está alto e você baixar, você vai baixar o som aqui, só que lá atrás tem uma caixa fazendo o reforço sonoro. E esse sistema funciona. É muito bom. Só que você pode substituir por um sistema um pouquinho mais eficiente. E que o arquiteto vai adorar. E que vai estar na moda ainda, né? Então, vai funcionar muito bem. Por quê? Os primeiros alto-falantes aqui embaixo, ele vai propagar o som para as primeiras pessoas. Conforme eu vou me afastando, um conjunto maior de alto-falante vai se somando no ar e consegue que esse som chegue até no fundo, inclusive para as pessoas que estão lá atrás, em pé, na porta, como o Marçal. Então, está em pé ali, vai estar ouvindo muito bem. Isso sempre acontece, né? Sempre tem alguém em pé na porta ali, trabalhando, fazendo alguma coisa. Então, você tem uma eficiência muito maior quando você trabalha com esse tipo de caixa. E se o piso é inclinado? Pequenos teatros, né? Então, acontece isso também em situações corporativas, onde a gente tem um piso inclinado. O resultado vai ser melhor. Em alguns casos, dependendo da inclinação e do modelo de caixa, essa pessoa ouve o som mais baixo do que essas pessoas. O som fica mais alto aqui do que lá na frente. Se você não posicionar corretamente, o som fica mais alto para quem está mais longe da fonte sonora. Mais uma vez, não é mágica, é física. Isso é física. Outro problema que a gente tem em instalações, que não é o caso aqui também, que a gente tem uma parede lá com material que absorve boa parte do som.
Quando a gente coloca uma caixa, e aí já vamos pensar nessa solução, o que vai acontecer com esse som? Ele vai viajar e ele vai chegar com boa intensidade lá no fundo, como nós vimos. Ele vai bater e vai voltar. E aí o que vai acontecer? Alguém já viu o vídeo do sanduíche Ishi? Que a repórter está falando e voltando o retorno dela aqui, ela fala sanduíche, aí fala sanduíche no ouvido dela, ela repete, ela fica sanduíche, ish, sanduíche, ish. Ela fica meio perdida com isso. É o que vai acontecer comigo se não tivesse ali. Eu vou falar, minha voz vai bater e vai voltar. E aí eu vou dar uma dica, como eu sei que vocês vão passar a instalar esse sistema de som, então já está a dica aqui para quando vocês fecharem o negócio. Em muitos casos, o que você faz? Coloca ela um pouquinho mais para cima, dá uma pequena angulada, esse som vai bater na parede, como ele está vindo na diagonal, ele vai ser refletido para baixo e vai morrer no próprio corpo das pessoas que estão nas últimas fileiras. Então, com um pequeno ajuste, a gente consegue resolver esse tipo de problema. Qual é a situação dos sonhos? Um projeto acústico. Essa é a situação dos sonhos. Qual é a realidade? Não ter projeto acústico. Tão simples quanto parece, não é? E aí, com isso, a gente já resolve. E uma outra coisa, como aqui você tem mais homogeneidade, e você não precisa aumentar tanto o volume por causa da eficiência, o som que reflete aqui não é tão grande quanto uma caixa dessa com volume muito mais alto. Ok? E quais são os produtos que a Yamaha tem? A Yamaha tem 3 modelos, e os 3 modelos na cor branca e na cor preta. Então, são 3 modelos. Um com 24 alto-falantes, que é esse aqui. Um com 16, que é um pouquinho menor, e o caçulinha com 8, que é 1/3 disso daqui. Então, são 3 modelos, e cada modelo vai atender uma necessidade específica. Nós estamos com os 3 modelos aí para vocês poderem manusear. Inclusive, esse modelo vai estar ligado no hands-on para a gente poder ouvir também. E aí você fala, tá, mas como que eu escolho? Como é que eu faço a escolha desse... Qual eu uso? A pequena, a média, a grande? Eu junto mais que uma? É o arquiteto que decide isso? Não, não é o arquiteto que decide isso. Quem decide isso é o integrador. O projetista é quem decide a quantidade. Baseada em quê? Em física, em conceitos de física. Então, se você entrar no site da Yamaha, você tem um assistente de escolha. Nada mais é que o assistente de escolha. Eu vou clicar aqui. Vamos abrir o site. Opa, me enganou? Olha só. Olha só meu PowerPoint me enganando. É que o PowerPoint não é Yamaha. Se fosse, funcionaria. Então, aqui ó, eu estou no site da Yamaha, no site dessas colunas aqui. Vamos lá para vocês olharem aqui. Ó, esse trackpad invertido. Então, aqui eu estou no site dessas caixas, modelo VXL. E aí eu tenho esse assistente aqui. E aqui no assistente, eu vou dizer para ele aonde vai ficar a pessoa que está mais próximo da caixa. Então, digamos que a caixa seja encostada aqui. Qual é essa distância? Tem integrador com trena laser aí? Tem gente preparada para a gente fazer a medição? Ó, tem um ali, eu já vi um, mas só um. Só tem uma pessoa com trena aqui? Então, vamos chutar aqui. Da parede até a primeira cadeira aqui tem 3 metros? Não, daqui até a primeira cadeira, vou no 4. Então, você vai colocar aqui, onde está a primeira pessoa? 4 metros. Aonde está a última pessoa? E aí, qual que é a distância até o fundo lá? 25 chutaram? Eu acho que deve ter um pouquinho menos. 14, 15. Eu também acho que é mais ou menos isso. Você vai colocar a distância da última pessoa aqui. Certo? E aí, ele vai considerar uma situação de palestra, que é um volume de 80 decibel, que é mais ou menos o que está acontecendo aqui agora, um volume de palestra de 80 decibel. E aí ele vai mostrar para você qual o volume da primeira pessoa e qual o volume da última pessoa. A menor diferença entre essas duas pessoas é a melhor escolha. Então, aqui você pode ir trocando os modelos, o de 8, o de 16, o de 24. Qual a menor diferença que você tiver entre a primeira e a última pessoa vai ser a melhor situação. Qual que é o ideal? Você fala, você faz um projeto e a primeira e a última pessoa ficou com essa diferença, você tem um projeto classe A, 6 decibel. Então, se entre a primeira pessoa e a última pessoa, essa diferença for de 6 dB, o seu projeto está classe A. Está melhor do que 90% dos projetos espalhados por aí. Ok?
Para salas maiores, a gente considera 10. É uma situação boa. É uma grande diferença, mas é uma situação muito aceitável para salas muito grandes. Mas para salas de 14, 15 metros, você consegue fazer uma situação com uma diferença de 6 decibel. E aí, de repente, você escolheu um modelo e você não conseguiu chegar nisso. Você consegue juntar dois modelos, um em cima do outro, para você aumentar essa pressão sonora vertical. Então, você consegue fazer essas escolhas. Uma outra coisa que você pode colocar aqui é levantar um pouquinho a caixa e inclinar ela. Quando você levanta um pouquinho e inclina, automaticamente você baixa o som um pouquinho das pessoas que estão na frente e aumenta um pouco mais o som das pessoas que estão no fundo. Isso aí é teorema de Pitágoras, né? Conforme você inclina, você aumenta a distância dessa pessoa e diminui a distância fisicamente das pessoas que estão lá no fundo. Então, com esse sistema no site, você consegue fazer a escolha. Obviamente, claro que aqui a gente está falando muito rápido, estou fazendo um overview, mas qualquer um de vocês pega meu contato, me liga, acessa o site e a gente, por telefone, faz um projeto junto. Tranquilamente escolhe a melhor situação para o seu projeto. Ok? A gente faz isso passiva. Voltamos. Então, qualquer um de vocês pode entrar lá e brincar, ok? É online. E pode me ligar, a gente fazer uns testes juntos também por telefone, e vai funcionar muito bem. A gente talvez até compartilhe a tela para fazer junto, não tem problema nenhum. Tá? Então, esse é um assistente para escolher o modelo. Então, o que eu falei até agora, com exceção do site, é sobre colunas, sobre caixas do tipo coluna, sobre line array. Só que a Yamaha não é a primeira empresa a fazer isso. Pelo contrário, dezenas de outras empresas fizeram esse tipo de solução antes da Yamaha. Né? Mas por que é que a Yamaha desenvolveu e o que a Yamaha tem de diferente? Primeiro, é que é slim de verdade. Então, uma caixa mais estreita que uma latinha de refrigerante. Então, de fato, é uma caixa slim. É uma caixa que, dependendo da situação, é invisível. Eu tenho certeza que alguns de vocês não tinham percebido que isso era uma caixa até eu subir e falar. Porque é muito estreito. Pode ser qualquer outra coisa e não uma caixa de som. Então, de fato, a caixa da Yamaha ela é slim de verdade. E aí o arquiteto adora. E como muitas vezes quem decide ou não pelo produto é o arquiteto, a gente tem um ponto aí a mais com o arquiteto. Uma outra questão é a escalabilidade do projeto. Então, aqui, falando em Techniquez, isso aqui é uma fórmula matemática para calcular qual é a eficiência de uma coluna. O que essa fórmula diz? Resumidamente, o resultado aqui. Quanto maior o tamanho da minha coluna, mais eficiência eu vou ter em relação à distância. E as colunas da Yamaha, diferente de alguns outros fabricantes, ela tem a possibilidade de fazer o acoplamento. Primeiro que ela tem essa enorme aqui de 24. Mas, de repente, você coloca no software e você não chegou no resultado desejável. O que você pode fazer? Acoplar uma de 8 aqui. E aí você vai ter 32 alto-falantes. De repente, ainda não é suficiente, dependendo do tamanho do espaço. Você pode acoplar mais uma de 16. Você pode acoplar mais uma de 24 e ficar uma coluna enorme aqui. Então, vai ficar uma coluna enorme aqui, bem estreita, quase invisível, e vai conseguir atender um espaço muito maior que esse, por exemplo. Então, quanto maior o tamanho da sua coluna, maior vai ser a eficiência. Aonde você vai definir o tamanho da coluna? Naquele assistente de seleção de modelo. Ele é que vai definir para você lá se o tamanho de coluna que você está escolhendo é eficiente, suficiente ou não. Uma outra característica que eu não coloquei aqui no vídeo, na minha apresentação, é que quanto menor o alto-falante, melhor a eficiência para aplicação de voz. Porque quanto menor o alto-falante, quer dizer que o centro dele está mais próximo, o centro desse alto-falante está mais próximo do alto-falante de baixo. Quanto menor esse centro, melhor vai ser a resposta à voz humana. Então, quanto menor cada alto-falante, melhor vai ser o resultado. Então, às vezes você pode pensar assim, cara, em vez de usar essa coluna com 24 alto-falantes pequenininho, eu vou pegar uma de 8 alto-falantes,
com um alto-falante maior, que vai ter um som. Vai ter duas coisas. Primeiro, que a eficiência em relação à distância, não importa o tamanho do alto-falante, é o tamanho da coluna. Então, você já perde em relação a isso. E a segunda coisa é um auditório corporativo, onde o principal uso é voz. Você está prejudicando qual região de frequência quando você usa um alto-falante de 2,5 polegadas, 3 polegadas em uma coluna, exatamente a região da voz e os seus harmônicos. Então, quanto menor ele, melhor a eficiência. Ok? Uma outra coisa, para quem precisa fazer situação de instalação externa, esses modelos de caixa têm proteção IP35. Então, você pode utilizar ela em área externa. O que é o IP35? Suporta jatos de água em todas as direções. Tá? Então, isso é o que o IP35 quer dizer, que você pode ter jatos de água em todas as direções. Ah, eu posso submergir ela? Não, não pode. Tá? Aí já não é IP35. Aí já é IP X6, alguma coisa 6. Tem que ser o 65, 66 para você conseguir. 65 já pode submergir um pouco, né? Então, aí você precisa ter um outro tipo de proteção, ok? Mas ela pode receber jatos de água em qualquer direção. Então, você vai fazer um balcão de um restaurante, alguma coisa do tipo, fala, meu, caiu uma chuva torrencial aqui, vai espirrar água na caixa. Sem problema nenhum. Ok? Uma outra coisa que é muito importante, acessórios. Cada lugar, cada instalação pode ter uma exigência diferente de acessórios. E aí a gente tem um conjunto de acessórios aqui para poder instalar ela. Ah, eu preciso instalar ela colada na parede. Perfeito, você compra ela, tira da caixa, ela vem com os acessórios, vem com o gabarito para você colocar ela colada na parede reta. Então, eu vi no software lá, na verdade eu vou precisar fazer uma inclinação. Como é que eu faço isso? Tem um acessório apropriado para poder fazer inclinação e obedece os ângulos de inclinação que o software te dá. Ah, eu preciso colocar duas, uma em cima da outra. Tem um acessório correto para você poder ajustar as duas, uma em cima da outra. Então, você tem diversos acessórios para resolver a situação específica de cada um dos projetos. Ok? Então, assim, nós temos uma caixa slim de verdade, fácil de se adequar à arquitetura, é um sistema escalonável para poder atender várias situações, tem proteção contra intempéries, caso seja necessário, tem todos os acessórios, ok? Vários acessórios para você se adequar a diversas situações. Agora, o que é mais importante em uma caixa de som? O preço, olha aí. A caixa de som serve para quê? Para amplificar o quê? Som. O mais importante na caixa de som é o som. É qual a qualidade que essa caixa tem de reproduzir o som. Então, qual é a principal característica que eu deveria começar falando sobre essa caixa? O som dela é muito bom. É o que importa. O que importa é o som. É isso que importa. E aí ela vai estar ligada lá, claro, a gente não vai poder aumentar no volume máximo, mas ela vai estar ligada lá para vocês poderem, além de manusear, ver o tamanho, o peso, tudo isso, vocês vão poder ouvir a qualidade do som que a caixa tem. Ok? Hã? Ei, agora sim. Não dá porque os amplificadores estão lá atrás. Mas lá atrás a gente vai ter os amplificadores, tem toda a parte de processamento, a gente consegue mostrar ela funcionando lá de fato. Ok? Hã? São todas caixas passivas. Por quê? Por causa do tamanho. Se eu precisar colocar um amplificador aqui que tenha capacidade para amplificar uma caixa desse tamanho, o amplificador vai ficar relativamente grande, eu ia aumentar o tamanho da caixa só por causa do amplificador. Nesse caso, é melhor eu pegar um cabinho paralelo e colocar um amplificador em um lugar adequado, com condicionamento de energia, com condicionamento de ar e deixando a caixa trabalhar bem. Então, todas elas são passivas. Tá? Inclusive, os subwoofers que trabalham com essa linha também são passivos. Tá? Todo o sistema passivo. Ok? O ideal é que você faça os cortes obedecendo as características dela. Se você não fizer, vai funcionar? Sim, vai funcionar. Só que você não vai ter toda a eficiência por não fazer esse controle de processamento. Então, por exemplo, se você pensar em um sistema todo Yamaha ou com gerenciamento Yamaha, quando você vai lá no software que gerencia a matriz da Yamaha, você vai falar, eu estou usando uma VXL24. Clicou. Pum, você clicou,
os japoneses já fizeram toda a configuração para tirar o máximo de eficiência desse sistema. Ah, e se eu for utilizar sistema de outros fabricantes? Não tem problema, a gente tem todas as especificações técnicas aonde você pode fazer isso manualmente. E dependendo da matriz ou qual fabricante você trabalhar, você pode salvar isso e utilizar isso depois, né, em outros projetos. Mas se utilizar, obviamente, a matriz da Yamaha, fazer um sistema integrado, você tem muito mais praticidade no seu sistema e ele vai ser o mais eficiente possível dentro das características do produto. Sim. Sol e chuva. Sim, sim. Você não pode submergir, mas pode pegar jatos de água em todas as direções. Ok? Então, ela tem a capacidade de fazer isso. Você faz um pequeno ajuste e ela tem a capacidade de fazer isso e ficar direto na água. Assim como outros produtos da Yamaha também. Tá? Mas esse é um modelo que aceita isso. Ok? Senhores, mais alguma pergunta? Pode falar. A faixa de frequência, Vinícius, me ajuda. 75. De 75 a 20. Ok? E aí, para baixo disso, o subwoofer para trabalhar junto. Okay? Mas para uma situação de palestra voz, funciona bem. Lá atrás, inclusive, a gente pode ligar ela sem o subwoofer. Ó, vamos deixar ela sem o subwoofer, com ou sem corte. Já dá para ter uma referência melhor a respeito disso. Não. Se você fizer aquela simulação no software online e ele te dizer que você tem uma diferença de menos que 6 dB ou menos que 10, não precisa. Se precisar complementar, você vai complementar verticalmente, não na horizontal. Uma de cada lado e vai resolver o seu problema. Sim. Então, quando você usa a coluna, todo o seu som tem uma frente de onda, toda frontal. Você não tem caixas repetindo. Então, você não tem problema com delay. Tá? E ela está pronta para ser acoplada com uma outra dela, sem nenhuma traquitana técnica. Você acoplou, seguiu o manual, você não vai ter esse problema. Se você utiliza essa situação aqui, você precisa ter um processador para controlar o delay do seu sistema, para que essas caixas tenham uma inteligibilidade maior. Utilizando as colunas frontal, você só tem uma fonte sonora, então você não vai precisar de ter um processamento de delay neste caso aí. Você pode fazer das duas formas, mas o mais prático é linkar uma na outra. Mas você pode fazer das duas formas. Tá? Pode fazer dos dois jeitos, mas ela tem link para fazer entre uma caixa e outra ali na própria parede. Tá? Ela já tem conexão de entrada e saída, entre aspas. Ok? Ok? Senhores, sim? Cada modelo tem uma impedância diferente. Porque como você tem a quantidade de alto-falantes diferente, você tem uma impedância diferente. A de 24 é 8, a de 16 é 12 e a de 8 é 16. Então, menor a quantidade de alto-falante, maior a impedância. Ok? E aí os sistemas amplificadores que a gente indica já está levando em consideração essa diferença de impedância do sistema. Ok? Senhores, dealer, podemos encerrar, e aí a gente vai para o hands-on e ver isso funcionando na prática. A gente encerra no horário agora e tem mais tempo para a gente poder ouvir e conversar um pouco mais sobre esse sistema. Ok? Então, quem vai vir fazer o encerramento aqui? Eu mesmo faço? Eu mesmo termino aqui? Eu termino também. Eu abro, eu termino o negócio aqui, eu sirvo café. Se quiser, nós para aqui, já abre e faz um projeto, hein? Se alguém tiver com a planta, a gente já começa a fazer um projeto aqui, ao vivo, aqui online. Tá bom? Fazer o sorteio. Eu acho que o pessoal está vindo fazer o sorteio. Então o pessoal vai vir fazer o sorteio, enquanto isso a gente vai ligar a caixa lá no fundo para poder ouvir. Pode falar. Pode abrir embaixo. Nosso colega aqui fez a seguinte pergunta. Às vezes eu preciso colocar essa caixa muito alta, e aí o som passa por cima das primeiras fileiras, das primeiras pessoas. Então você tem um ajuste nela aqui, onde você aumenta a cobertura na parte de baixo. Então, às vezes, você precisou colocar ela muito alta e o som está passando por cima das pessoas, talvez fosse o caso aqui. Então, você aumenta a cobertura vertical somente embaixo. Então, você tem esse ajuste para poder corrigir essa situação também. Ok?
Mais uma pergunta? Não, é um ajuste de processamento, ajuste eletrônico. É uma chavezinha, uma fenda que você gira do lado e você escolhe se você quer uma cobertura vertical mais fechada ou mais aberta, de acordo com a sua necessidade. Só embaixo. Porque para cima quase sempre vai ser um problema você mandar som para cima. Para baixo, ele ajuda. Uma outra dica aqui, para quem faz projetos de igreja, igrejas mais tradicionais, principalmente igreja católica, isso é uma excelente solução. Qual é o problema da igreja católica? Teto alto, reverberante, é toda uma situação preparada para que as pessoas não entendam o que você está falando, né? Do ponto de vista acústico. Do ponto de vista acústico é para isso. Né? Do ponto de vista arquitetônico é maravilhoso. Mas do ponto de vista acústico você não entende. Né? E aí eu tenho uma frase que eu trago comigo, né? Para o ambiente religioso, a fé vem pelo ouvir. Então, se o sistema de som não for bom, não tem fé naquela igreja. Isso é uma excelente opção para esses casos onde a gente não pode fazer uma interferência de um projeto acústico, que seria o ideal, e você fala, não, se o problema é o teto, eu não mando o som para o teto e meu problema está resolvido. Essa é a ideia desse sistema. Venha cá, Marcelo. Venha cá. Senhores, muito obrigado.